Olá, muito boa noite, aqui é pastor Eurípedes Venâncio. Estamos chegando aqui agora para a nossa pré-aula aqui no Bíblia em Foco, porque a Bíblia em Foco ela vai trazer esse tema, sempre resgatando o valor da palavra. Este programa Bíblia em Foco nós trazemos aqui todas as sextas-feiras uma pré-aula aqui da revista Betel. Hoje nós vamos estarmos estudando aqui a lição 9, onde vai estar falando sobre as enfermidades psicossomáticas. Grande abraço a todos, nós estamos ao vivo agora também, além de estarmos ao vivo aqui na Rádio Paz FM, estamos também ao vivo no nosso canal no YouTube, Eurípedes Venâncio, e também estamos ao vivo agora para o Face. Vocês que estão chegando agora ao vivo também, aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal, por favor o façam. Esse programa aqui que nós transmitimos ao vivo pela Rádio Paz FM. Aqui no texto áureo fala-nos da seguinte forma: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 4, a parte A. Verdade aplicada. É importante que exista uma parceria entre família e igreja para a identificação do tratamento e acompanhamento dos que sofrem diferentes doenças. Nós sabemos, meus queridos e amados, diletos irmãos, ouvintes aqui da Rádio Paz FM, que este trabalho é muito importante e tem um significado para aqueles que sofrem dessas enfermidades psicossomáticas. O apoio da família, o apoio da igreja, essa parceria, com certeza ela trará frutos, porque a igreja é a principal promotora da família e, por sua vez, a igreja, por si só também acaba sendo o ponto de referência, a base de equilíbrio para a família. Uma família bem formada, bem ajustada, com certeza será benéfico não só para a igreja, não só para a família, mas para toda uma sociedade, né? Então é muito importante esse trabalho da igreja, o trabalho dentro da família, trabalhando para recuperar essas pessoas, para darem o suporte, para poder auxiliar, porque essas pessoas estão precisando mais do que tudo de amor, de carinho e de afeto. Menos julgamento, menos apedrejamento e mais cuidado, mais direção do Espírito Santo a conduzir essas pessoas que estão enfrentando enfermidades da alma, que estão sofrendo enfermidades psicossomáticas. Então é importante a igreja abraçar, nunca julgar, porque é importante esse trabalho que a igreja faz em parceria também com a família, né? Nós temos 3 objetivos muito claros aqui dentro dessa revista que nós precisamos alcançar ao decorrer e ao transcorrer da nossa lição, onde nós estaremos aqui desde das 22 horas até as 23 horas falando. Então, nós temos aí esses 3 objetivos, que é aprender a relação entre doença e o pecado. Existe uma correlação? Existe alguma ignorância com relação a isso? Então nós vamos estar aprendendo aí algumas falácias, algumas confusões que as pessoas fazem aí fazendo a correlação entre doença e pecado, e o que não tem nenhuma razão de ser, porque não necessariamente quando a pessoa está com alguma doença, alguma enfermidade, significa dizer que ela está em pecado, que ela está passando por algum problema, que está em trevas, nada disso, né? Então a gente precisa ter isso muito bem claro em nossas mentes. O segundo objetivo da nossa lição aqui é ensinar sobre a doença mental e suas características. Nós precisamos aprendermos algumas coisas aqui, e sobre isso a gente precisa estar falando, né? Que a mente, ela é o maior campo de batalha. O ser humano, primeiro, ele é vencido na mente. Eu costumo dizer que as principais prisões, as principais cadeias, elas não são físicas, elas são, na verdade, mentais e espirituais. Frank Otlave já dizia: vigie os seus pensamentos,
porque eles se transformarão em palavras. Vigie as suas palavras, porque eles se transformarão em hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles se transformarão em atos. Vigie os seus atos, porque eles se transformarão em caráter. E do caráter dependerá o seu destino. Perceberam que tudo começa aqui na mente? Então tudo é formulado na mente, os pensamentos de vitória, mas também os pensamentos de derrota, né? Então essas doenças já falam, psicossomáticas, né? Questões que vão se somando aí e vai agravar e trazer aí um transtorno posteriormente, né? Agora, o terceiro objetivo da nossa lição, ela falar sobre a esquizofrenia e o papel da igreja neste quadro. Esse é um quadro um tanto quanto mais complexo, aqui é a parte 3, porque a esquizofrenia, diferentemente, por exemplo, da depressão, que às vezes você consegue tratar, a esquizofrenia não. Ela, às vezes, em sua maioria, uma vez quando a pessoa já tem esse quadro de esquizofrenia, ela vai sofrer com isso por toda uma vida. E somente mesmo Jesus poderia e pode libertar uma pessoa quando ela está com esse quadro aí de esquizofrenia, né? Então é um quadro mais complicado, mais complexo, requer mais atenção, mais cuidados. Então vamos estar falando aí sobre todas essas questões. Vamos agora para o texto de referência. Após o texto de referência, já vamos estar saindo para o nosso intervalo. O texto de referência, primeiro aqui, se encontra em Isaías, no capítulo de número 53, o versículo de número 4. Onde diz-nos da seguinte forma: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Ferido e oprimido de Deus. Mateus capítulo 4, verso 5 a seguir. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: e chegando é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, e ressuscitai os mortos, expulsai demônios, e os demônios de graça recebestes, de graça dai. Então, expulsai demônios, aqui tem um ponto e uma vírgula, expulsai demônios. Aí a outra recomendação final: de graça recebestes e de graça dai. Então esse é o importante papel da igreja, de ir, de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Perceberam aí o papel fundamental que a igreja tem aí de levar a palavra, de orar pelos enfermos? Então este tema ele é bastante propício. Nós observamos muito bem a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo de número 4, diz que a fama de Jesus percorria por toda a Judéia, por Samaria, até da além do Jordão, a Galileia, toda aquela região. A fama de Jesus percorria. E diz o texto que traziam-lhes os enfermos, os problemáticos, os endemoniados e os lunáticos, que têm problemas mentais. Os lunáticos, e eram todos curados, né? Então a palavra de Deus ela tem esse poder, aonde a medicina não alcança, aonde a medicina não consegue superar Jesus Cristo de Nazaré. Ele ainda tem uma solução para você, para mim e para todos nós. Nós vamos para um breve intervalo, vamos ouvir a música com Gerson Rufino, Vem Cear Comigo, e logo em sequência, em definitivo, sem pararmos mais, vamos estar dando continuidade aí à nossa lição. Estamos voltando aqui com o programa Bíblia em Foco, programa da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família, uma transmissora do Sistema Rio Bonito de Comunicações. Programa que resgatando
valor da palavra, porque o programa Bíblia em Foco é isso, para resgatar o valor da palavra. Na nossa pré-aula, hoje estamos na lição 9. Vamos aqui já para a nossa introdução. As doenças psicossomáticas, meus amados e queridos ouvintes da nossa Rádio Paz FM, os que nos assistem agora pelo canal, elas são, na verdade, conhecidas também como somatização ou transtorno somatoforme, né? São, na verdade, questões que são graves, emocionais, que vão se somando e vão se acumulando e depois acabam se transformando aí em um transtorno. São doenças emocionais que manifestam sintomas no nosso corpo, né? Tudo tem a ver com as nossas emoções. Então por isso que a gente fala que são enfermidades da alma, né? Tudo que é emocional, psique, todas essas questões aí que envolvem a mente aí, dentro da neurologia e tudo mais, que a psicanálise e a psiquiatria observa e vê muito bem toda essa questão aí, esses problemas emocionais que vão se manifestando e vão se somando, por isso doenças aí psicossomáticas. Existem, na verdade, queridos, uma grande confusão quando essas doenças psiquiátricas, neurológicas, elas são classificadas como doenças psicossomáticas. Por quê? Porque apesar de os sintomas serem parecidos, né, as doenças psicossomáticas com as doenças psiquiátricas e neurológicas, elas têm sim uma correlação, mas existe um perigo muito grande de nós dizermos e colocar no mesmo patamar, porque isto não é verdade, porque nós sabemos que é infinitamente, quantitativamente, muito mais complexo os problemas aí de doenças psiquiátricas e neurológicas, né? Evidentemente que as psicossomáticas, elas têm o seu problema, têm muitas dificuldades e, se não cuidado no devido tempo, elas serão extremamente danosas para a vida do homem, né? E da mulher. Muitos males, e faz com que às vezes a pessoa tenha um grau elevadíssimo de depressão, por exemplo, cometa um suicídio, que foi o tema da nossa lição na aula passada, né? Então é importante nós lembrarmos aqui, talvez fosse oportuno dizer e verificar uma constatação, que o sofrimento emocional, meus amados e queridos irmãos, ele tem uma dimensão traumática na formação psicológica dessas doenças psicológicas, né? Então, o sofrimento, ele é extremamente danoso, e é através do sofrimento generalizado e um sofrimento mais um outro sofrimento, a pessoa vai entrando em uma sobrecarga tão grande, em um peso emocional tão grande, que isso vai se transformando em doenças psicossomáticas, né? Vai entrando nesta dimensão. Então perceberam que essas questões psicossomáticas, elas vão começando com um sofrimento extremado. Às vezes por a perca de alguém, às vezes por uma grande decepção, às vezes porque a pessoa está ansiosa por causa do trabalho ou por causa de uma competitividade. Então são diversos os problemas, uma grande perda. Então são coisas que vão tudo gerando problemas emocionais, vão acarretando sofrimento. O estresse excessivo vai causando traumas na pessoa, e esse sofrimento sobremodo grandioso, ele vai provocar essas doenças psicossomáticas, né? Vão somando todos esses pequenos problemas e a pessoa de repente não consegue ter uma estrutura, uma base. Alguns desses problemas inclusive são congênitos, né? A gente precisa ressaltar aqui. Então o importante dentro dessa questão aqui, dentro desta nossa introdução, nessas doenças psicossomáticas, talvez o que fosse mais importante aqui é nós evitarmos essa dose extrema de sofrimento. Perceberam que todos esses traumas psicossomáticos, eles vão vir através de um grande sofrimento, de uma grande dor por alguma coisa, alguma característica que a pessoa está sentindo, ele começa a sentir. Então, primeira coisa que você deve perceber na tua vida que não está legal, a sua mente não está bem, alguma coisa precisa ser, na verdade, aí resolvida, é quando você está passando por alguma dor,
um quadro excessivo de muita tristeza. Então, essa tristeza, ela vai gerar, querido, em você, se você não tiver o devido cuidado de buscar uma ajuda, de buscar um especialista, conversar com o pastor da sua igreja, alguém que venha lhe trazer uma esperança, uma paz, um ânimo para o seu coração, uma ajuda profissional de um psicólogo ou algo assim. Você precisa entender que essa tristeza que está comedindo o seu coração, ele precisa ser resolvida, porque essas dores muito extremadas, este sofrimento sobremodo grande, ele vai gerar esses transtornos mentais, vai gerar essas doenças psicossomáticas, tá bom? 1.1 da nossa lição, para você que está nos acompanhando aí. No tópico 1, vamos estar falando sobre o drama da doença, as doenças psicossomáticas. É preciso, meus queridos irmãos, lembrar que depois da queda do homem, depois que o homem pecou, essas doenças ou todas as enfermidades tais quais nós conhecemos, ela adentrou no mundo. As enfermidades, as moléstias, tudo quanto nós temos hoje e sabemos dessas enfermidades, ela ocorreu depois da queda do homem. Porque quando Adão e Eva caem, eles não trouxeram o mal apenas para eles. Eles trouxeram juntamente com isso o mal para toda a humanidade. Percebam que lá em Gênesis, no capítulo de número 3 e o versículo de número 17, Deus é enfático ao dizer para Adão da seguinte forma, e diz assim: olha, Adão, por causa do teu erro, maldita é a terra por causa de ti. Que palavra dura! Foi o próprio Deus falando agora para Adão. Adão, maldita é a terra por sua causa. Olha que palavra tão dura. Então, quando Adão pecou, quando ele falhou, então maldita passou a ser a terra. No verso 18 diz que por causa do pecado de Adão, a partir dali haveria espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos. Então perceberam que os espinhos, os cardos, os abrolhos passaram a existir também depois da queda. O que significa dizer que antes da queda não havia doença, não havia sofrimento, era tudo lindo, era tudo maravilhoso, mas o homem pecou, o homem falhou, o homem errou. E esse homem, quando peca, esse homem, quando falha, ele traz para si o mal e traz consigo também o mal para toda a sociedade. Percebam que as nossas atitudes, elas são determinantes, porque as atitudes que nós tomamos na vida vai determinar o tipo de pessoa que eu sou. E o tipo de pessoa que eu sou vai determinar o meu estilo de vida. Então é importante nós tomarmos muito cuidado. Então, a partir daí entrou o drama da doença, da dificuldade de todas essas lutas aí e essas pendengas que o homem passou a ter. Nós percebemos aí Adão, 930 anos, Matusalém foi o homem mais velho e isso veio degredindo. Vocês perceberam que antes o homem ele vivia mais. Então, a intenção e aquilo que Deus queria trazer para o homem era tudo de bênção, um jardim do Éden lindo, maravilhoso, sem nenhum trauma, sem nenhuma dor, tudo era perfeito. O homem cai, entra a doença. Agora temos aí o drama da doença. Então, com a doença vem agora os vírus, as bactérias, os protozoários, os vermes e tantos outros que, ao contato, com o qual nós estamos vivendo. Lembram que nós estamos vivendo no período de isolamento. O isolamento não porque queremos, porque não quer dizer que estamos isolados, que precisamos viver isolados. Estamos isolados e devemos
procurar não ter muito contato, porque o momento é de grave dificuldade, o momento é realmente de nós estarmos dando esse basta e procurando ter muito pouco contato, evitando aglomeração, porque é o período aí dessa Covid. Então é uma terrível doença. Agora isso também nos traz uma impactante lembrança, é que a Covid-19, porque eu não me lembro desde quando existo de observar alguma comoção geral que tivesse um alcance, uma pandemia, um alcance tão gigantesco tal como nós estamos vivendo nos dias atuais com a Covid-19. E o que significa disso dizer, pastor? Primeiro, que isso é a consequência daquilo de quando o pecado entrou. E quando eu falo que é consequência do pecado, não vamos estar ligando, porque vamos estar aprendendo isso um pouco mais na frente aqui na nossa lição, de que, na verdade, algumas pessoas confundem que doença, se a pessoa está doente, é porque está em pecado. Não. A doença entrou por causa do pecado, mas não é necessariamente quando uma pessoa está doente porque ele esteja em pecado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que fique muito bem claro aqui na nossa explanação. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos vivendo os últimos tempos. E notadamente os últimos tempos, eles teriam uma característica primordial, que era o princípio das dores. Será que essa Covid-19 que nós estamos vivendo também não é um princípio das dores? Será que tudo isso que nós estamos passando, que nós estamos vivendo aqui, não é o princípio das dores? Com certeza sim, porque eu entendo que nós estamos vivendo o tempo do fim. Não me esperem dias tão melhores dos quais nós estamos vivendo. Agora, evidentemente que nós precisamos ter a nossa esperança, fiança firmada em Deus, que a nossa terra, o nosso lar não é aqui, e que Deus, por certo, tem dias melhores para nós, se não aqui, mas pelo menos lá no céu lindo e maravilhoso, preparado para mim e preparado para você. Esse é o momento também de reflexão, porque o princípio das dores faz nos lembrar que precisamos estarmos mais perto de Deus, porque perto Ele está de arrebatar a sua igreja. Por isso, conserte a sua vida, viva uma vida na dependência de Deus, buscando a Ele, adorando a Ele, servindo a Ele, indo a uma igreja, fazendo a vontade do Pai. Os dias são maus, os dias são difíceis, e por isso nós precisamos estarmos escudados debaixo das potentes mãos do nosso Senhor Jesus, que nos protege de tudo e a todos. Importante lembrar, 1.1 da nossa lição vai nos dizer a relação entre a doença e o pecado. É exatamente aquilo que nós estávamos agorinha há pouco falando aí. Muitas denominações, inclusive, eles demonizam essa questão da pessoa estar em pecado, ou se está em aperto financeiro, costuma dizer, está em pecado, está em falha, cometeu um pecado, é por isso que aonde está a mão de Deus, nós não podemos colocar a nossa mão. Irmãos, pelo amor de Deus, você que tem uma falta de empatia, você que não consegue se colocar no lugar do outro, e às vezes é uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa que julga, é que vai ter um pensamento como esse, ou então está muito mal ensinado na sua denominação, porque nenhum texto bíblico nos leva a crer, ou em nenhuma parte da Bíblia afirma que uma pessoa está, porque ele está doente, é porque ele está em pecado. Ou se ele está atravessando um problema financeiro, é porque também ele está em pecado. Vamos parar com essa bobagem, e isto é sandice, é loucura de pastores, obreiros, denominações, né, o pentecostais, sei lá, aonde está esse movimento aí, são crendices que não têm respaldo bíblico. O que nós diríamos ou falaríamos então do nosso amigo Jó? Então Deus olha lá dos altos céus e ainda testifica diante de Satanás: viste o meu servo Jó, íntegro, temente e obediente a Deus. Percebam que esse homem, ele foi provado em todos os aspectos. Será que Jó estava em pecado? Nós vemos na Bíblia que não era esse o caso. Os amigos o julgavam. Será que não estamos fazendo como os amigos de Jó, julgando aqueles que estão atravessando um grave problema? Vamos parar com essa bobagem de jogar pedra, de encostarmos as pessoas para lá.
E Jesus ele veio para os doentes, e essa é a missão da igreja também, resgatar os soldados feridos, passar o bálsamo. A história ali do bom samaritano representa e ilustra muito bem esta grande verdade. Se não vejamos, nós vemos vários textos na Bíblia, inclusive do próprio Jesus. Nós poderíamos citar aqui João no capítulo de número 9, o versículo de número 1 e do versículo 1 ao versículo de número 3. Nós lá nessa passagem nós vamos observar que Jesus, ao passar, Jesus viu um cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E o interessante é que Jesus disse assim: olha, nem o pai, nem a mãe pecaram. Isso é tão somente para que a obra de Deus se manifestasse nele. Perceberam aí? Então, já naquela época também tinha esse pensamento de que quando uma pessoa estava enfermo, ou se ele nascesse com a enfermidade, ou ele estava em pecado, ou alguém da família, ou o pai ou a mãe estava em grave pecado. Jesus desmistificou isso de uma vez por todas, disse: nem o pai nem a mãe pecou. E isso foi para que a obra de Deus se manifestasse nele. E a obra de Deus se manifestou nele ali, e ele foi curado para a honra e a glória do nome do Senhor. Então não tem nenhuma correlação entre doença e pecado. Às vezes até pode acontecer, mas isso é uma exceção e não pode ser levado como regra. Então isto é muito sério e a gente precisa analisar com bastante cuidado. 1.2 aí da nossa lição, vamos caminhar um pouco mais para frente. 1.2 fala da promessa de um corpo transformado. A promessa de um corpo transformado. Percebam aqui, em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, versículos 51 e 58, você que está aí no aconchego do seu lar, quiser consultar a sua Bíblia, vai falar como é essa questão aí desse corpo transformado, como acontecerá, como se dará isso, pastor Eurípides. O bom é de que esse corpo transformado, ele vai ser autoimune, doença nenhuma vai pegar neste corpo transformado. Agora, enquanto nós temos vida, é importante nós ressaltarmos aqui que nós estamos enquanto vida. Se nós temos uma certeza em nossa vida, meus amados e queridos irmãos, é que um determinado momento, um momento ou outro da nossa vida, nós vamos enfrentar a enfermidade. Eu não conheço ninguém que não enfrentou enfermidade, porque esse corpo ele é corruptível, esse corpo ele é terreno. Depois da morte, ou depois que a morte entrou através de Adão por causa do seu pecado, então a enfermidade entrou, conforme nós já falamos aqui anteriormente. Então que isso fique bem claro. Agora, esse corpo tal como nós temos ele aqui, irmãos, um dia, esse corpo que agora ele é corruptível, um dia ele será incorruptível. E ele que agora é temporário e ele vai para o pó, esse corpo que no pó estará, ele quando for o arrebatamento da igreja, por exemplo, nós vamos citar o versículo aqui, depois do arrebatamento da igreja nós seremos transformados em um corpo incorruptível. Ou seja, se antes nós tínhamos um corpo corruptível que iria morrer, agora, depois da ressurreição, será transformado e esse corpo será eterno e juntar-se-á agora a alma e o espírito, que também eram eternos, mas que tinham antes um corpo que não era. Com o corpo incorruptível, esse corpo agora também será eterno, preservando essa tricotomia, assim como também existe aí uma similaridade, uma semelhança na tricotomia de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essa perfeita tricotomia aí. Eu citei aqui 1 Coríntios, no capítulo de número 15, o versículo 51 ao 58. Então ele vai nos mostrar aqui claramente como será esse corpo transformado. Eis aqui, vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas nós seremos de fato transformados em um momento, em um abrir e fechar de olho, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e seremos transformados em um corpo incorruptível. Que maravilha!
Quando será esse momento, pastor Eurípides? Quando se dará? Em duas ocasiões, ou quando nós ou se já tivermos partidos e estivermos no túmulo, quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, então os mortos ressuscitarão primeiro. Ou se você estiver aqui em vida, e eu acredito que eu não passarei pela morte, porque eu penso isso não é uma afirmação, é apenas uma suposição, e não estou afirmando o dia e nem a hora, mas eu creio, porque entendo e porque vejo esses princípios das dores, todos os sinais que a Bíblia já aponta, nenhum faltam mais. Então eu penso que possivelmente nós poderemos sim ser a geração do arrebatamento, que poderemos presenciar o arrebatamento. Então, quando formos arrebatados, nós seremos transformados. Se você quiser mais detalhe, você poderia, por exemplo, observar 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, o versículo de número 16 a seguir, onde diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, ou seja, alarido, ao som da trombeta de Deus, à voz do arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, para onde Ele estiver, nós também estejamos. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, meus amados e queridos irmãos. Então a morte para nós não é o fim. A morte foi vencida por Jesus Cristo de Nazaré, ali na cruz do Calvário. A morte também não lhe parará. E entenda uma coisa, é que nós teremos um corpo incorruptível. E não para por aí. No texto áureo, aonde nós lemos aqui também em Apocalipse, no capítulo de número 21, e o versículo de número 4, que promessa gloriosa! Que promessa maravilhosa, além de tudo isso, de termos um corpo transformado. O texto em Apocalipse, ele vai dizer: e Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. As primeiras coisas é esse período que nós estamos vivendo, mas agora, depois de arrebatados, ou mesmo depois de ressuscitados, fazendo parte da primeira ressurreição, agora com o corpo transformado, não mais teremos aquele sofrimento, a dor, o clamor, o choro, a tristeza, porque Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Que boa notícia! Somente esta promessa, irmãos queridos, já nos faz encher-nos de esperança e faz valer a pena qualquer sofrimento que nós, porventura, venhamos a passar aqui na terra. Então, o simples fato de nós estarmos aqui na presença do Senhor, mesmo sofrendo lutas e aflições, nós temos uma bendita esperança. Nós podemos nos apegar, por exemplo, com o João no Evangelho de João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 16, o versículo de número 33, aonde diz na seguinte forma: tenho-vos dito isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, tu também vencerá, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Às 22h40, vamos aqui agora para 1.3 da nossa lição. O gemido da criação. O gemido da criação. Percebam que em Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo 22 diz assim: porque sabemos que toda a criação geme, e juntamente com dores de parto sofre até agora. Porque sabemos que toda a criação geme. 1.3 vai falar do gemido desta criação. Perceber é aquilo que nós já falamos, com a queda do homem até a natureza, ela veio a sofrer as suas consequências. Até a natureza ela foi afetada por causa da queda do homem.
Antes da queda do homem não existia esse sofrimento, não existia dor, não haveria esse pranto aí, não havia espinhos, não havia cardos, nem abrolhos. Era tudo perfeito e maravilhoso, né? Então a natureza, a partir daí da queda, passou a gemer, e principalmente nos dias atuais, odiernos, onde nós estamos vivendo, o bramido dos mares. Nós temos percebido aí a natureza, o degelo ali nas placas. Nós vamos observar aí, lá no Polo Norte, nós estamos observando e vendo também os dias cada vez mais quentes, o efeito estufa, o buraco aí na nossa atmosfera, na camada de ozônio, um buraco grandioso, quase que do tamanho do Brasil, e isso é extremamente danoso. Então essa natureza tem gemido por causa da ação do homem, da degradação aqui que os homens estão fazendo com a terra então ela responde, maldita a terra por causa dessas ações que o homem estão fazendo aí. A natureza está gemendo, toda a criação está gemendo, sofrendo com pandemias, com dificuldades, com todas estas moléstias. Agora, sobre essa questão no 1.3 aqui, eu gostaria de estar enfatizando aí sobre o gemido da criação, alguns fatores que contribuem para as doenças psicossomáticas, né? Quais são eles? Nós poderíamos enumerar vários deles, mas vamos citar aqui 2 ou 3 que vêm à nossa memória. Quais são alguns fatores que contribuem para essas doenças psicossomáticas? Primeiro, a competitividade excessiva. Vocês perceberam que isso tem trazido severas consequências e uma sobrecarga muito grande. Mas a Bíblia nos ensina, queridos, a confiarmos em Deus, a não nos desesperançarmos. A Bíblia nos enche de fortaleza. E quando nós estamos desanimados, nós poderíamos, por exemplo, pegar a palavra de Deus no Salmo de número 34, o versículo de número 5 e 6. No dia em que comecei a ficar deprimido, busquei ao Senhor e Ele me livrou de todas as minhas angústias. E Ele me livrou de todas as minhas angústias. Outra, quer ver uma coisa maravilhosa também? No Salmo de número 37, o versículo de número 4 e o versículo de número 5, onde diz-nos da seguinte forma: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, tudo resolverá, tudo proverá. Confia em Deus, aprenda a esperar em Deus. Mateus, no capítulo de número 6, o verso de número 31, o próprio Jesus, ele nos dá uma receita para não enfrentarmos a dor de frente, ou para não sofrermos muito com as nossas dores, para não entrarmos em um quadro psicossomático, em uma doença psicossomática. É muito importante também termos um devido cuidado, e esse cuidado é apresentado aqui por Jesus, porque a maioria das vezes desses problemas psicossomáticos vem por causa da ansiedade, a síndrome do pânico, todas essas questões aí vão fazendo com que essas doenças psicossomáticas vão se agravando. Então tudo começa aí com essa ansiedade. Percebam, e Jesus nos dá uma valiosa lição, onde ele nos diz lá em Mateus 6 e 31, não andeis inquietos por coisa alguma, dizendo o que comeremos, o que beberemos, como nós viveremos. Aí Jesus ainda pega e diz da seguinte forma, lá no verso 34, não andeis, queridos, ansiosos por coisa alguma, ou pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Não há motivo para andarmos ociosos, ansiosos. Ele ainda nos dá um exemplo tão maravilhoso. Ele manda nós olharmos para os passarinhos que não tecem nem fiam,
E o interessante é que Jesus cuida deles de uma forma tão especial. E nós temos muito mais valor do que um passarinho. Jesus vai cuidar de você. Eu tinha uma dificuldade, queridos, muito grande, extremamente grande mesmo, com essa questão de ansiedade. E Deus, ele foi me tratando. Se alguém dissesse assim para mim: olha, eu preciso ter uma conversa com o Senhor e tal dia. Então eu ficava tal dia sofrendo. Quando a minha mãe dizia assim: meu filho, eu preciso ter uma conversa séria com você. Meu irmão, e eu ficava, enquanto ela não tinha aquela conversa séria, eu ficava passando um monte de coisa na minha cabeça. O que é que eu fiz de errado? O que é que aconteceu? Sofrendo por antecipação. Aí eu me deparo com um texto maravilhoso como esse. Diz assim: olha, não os inquieteis por coisa alguma, pelo amanhã. O amanhã dará conta de si mesmo. Para cada dia basta o seu mal. Viva o presente buscando ao Senhor. Porque você não pode mudar o seu passado, as coisas que ficaram lá para trás. Mas você pode influenciar significativamente, quantitativamente e qualitativamente o seu futuro com as suas atitudes no tempo presente. Então, importante lembrar que o futuro, as pessoas às vezes assim, olha, o futuro é questão de destino. Não, no futuro ele é uma questão de escolha, porque você é o autor da sua própria história. E lhe digo mais, o nosso futuro, ele está nas mãos de Deus. Isso é uma grande verdade. Mas Deus não fará nada pelo meu futuro, e nem tampouco pelo seu futuro, se você não cuidar primeiro do seu presente. Então nós precisamos cuidar e deixar um pouco de lado toda essa ansiedade, sabendo que Jesus cuida de você. Lança a sua ansiedade aos pés dele, e a maioria desses problemas eles vão se resolvendo aí, né? Aqui, uma outra questão que são os fatores determinantes aí para essas doenças psicossomáticas é, por exemplo, a luta pelo sucesso profissional. A gente percebe aí, e eu não vou citar aqui por questão de ética, mas eu conheço, por exemplo, aqui uma escola ou duas escolas, mas principalmente uma, em que os alunos, a maioria deles tem crises psicológicas, porque os pais já colocam ali, porque naquela escola ali, naquele determinado colégio, as crianças são levadas a crer que se eles tiverem uma nota inferior a 9, eles são perdedores. E nesse mundo extremamente competitivo eu conheço crianças, e já tive conversando com crianças desse determinado colégio, de quando ele tirava o 9, ele entra em uma crise, uma síndrome do pânico, fica apavorado, fica triste. E a gente tem que ter muito cuidado para não colocar uma cobrança excessiva em uma criança, porque se quando criança ele já está sendo tão pressionado dessa forma, imagine como será o futuro então dessa criança, que um dia será pai, que um dia estará num mundo competitivo, quem sabe até muito mais desse que nós estamos vivendo. Então a luta pelo sucesso profissional, por uma posição, tem levado muitas pessoas a quadros de doenças psicossomáticas. Quer ver uma outra questão? Um insucesso na vida afetiva. Quando alguém tem uma decepção muito grande, ele tem um insucesso, uma namorada que não deu certo, um casamento que não deu certo, um filho que não deu certo, uma decepção com o pai, uma decepção com a mãe, com amigos. Então vai gerando ali uma grande mágoa, sofrimentos excessivos, e isso tudo vai agravar e vai fazer com que esteja aflorado essas doenças psicossomáticas aí, se não tivermos o devido controle sobre ela. Uma outra questão também aí, por último, e é um fator também determinante, é o estresse. Isso junta tudo, toda essa competitividade, tudo isso aqui que eu já falei, vai gerando um grande estresse. E esse estresse uma hora vai estourar e vai trazer graves problemas. E nós sabemos que essas doenças emocionais psicossomáticas, elas vão trazer inclusive sérios problemas para o nosso corpo. Poderão inclusive nos levar à morte.
Uma pessoa, por exemplo, quando ele está com um grau de estresse muito grande, ele, se por exemplo é um jogador de futebol, os músculos dele não vai ter a mesma resposta, o impacto dele. Por isso que é importante os psicólogos trabalharem, e hoje em dia nos times de futebol eles têm esse cuidado de ter ali um psicólogo, um coach, que é exatamente para tirar toda essa sobrecarga, porque o estresse acumulado inclusive atrapalha aí no desempenho, pode atrofiar alguns músculos. Então são uma série de situações aí que precisam ser tratadas e resolvidas, né, a contento, né? Vamos um pouquinho aqui mais para frente no ponto 2 da nossa lição, porque já são as 10h50, nós precisamos acelerar um pouquinho aí também. Lembrando que na terça-feira também nós temos uma pré-aula em nosso canal, onde a gente fala de forma mais pormenorizada no capítulo, ou no tópico 2 e no tópico 3. E por isso que aqui nós gastamos um pouquinho mais de tempo no tópico 1. No tópico 2 aqui da nossa lição fala sobre as enfermidades psicossomáticas. Um outro equívoco aqui que é importante nós enfatizarmos aqui, queridos, que precisamos desfazer, é que as doenças mentais são manifestações sobrenaturais ou espirituais e são até às vezes demonizadas, como nós falamos. Esse equívoco ele precisa ser desmistificado de uma vez por toda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um caso isolado ou outro pode até acontecer, mas isso não é regra, como nós falamos. Admitimos que alguém sofra, por exemplo, de diabetes ou apresente um problema cardíaco, nós relutamos em aceitar os sintomas das doenças mentais. Ora, se nós temos cuidado, por exemplo, com um problema cardíaco, e por que é que nós temos preconceito com alguém que tem um problema mental ou alguma outra questão? É doença, querido, da mesma forma. E, inclusive, algumas delas poderão evoluir para um quadro que trarão problemas, inclusive, para o nosso corpo. Então, é uma questão bastante séria que a gente precisa ter o devido cuidado e tratar de tudo isso. A doença mental e o preconceito. A doença mental, aqui no tópico 2.1, a doença mental e o preconceito. Essa doença mental, no entanto, por mais absurda que pareça, pessoas que têm problemas mentais, eles são muito marginalizadas, sofrem todo tipo de preconceito. Eu costumo dizer que existe uma máxima muito importante, e essa máxima ela vem daquilo que é de primazia, de primordial importância. Um jovem, certa vez, se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus, dizendo: olha, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então, faltava algumas coisas para aquele rapaz. Também em nossa vida sempre estará faltando alguma coisa. Mas quando nós falamos, por exemplo, agora de mandamentos, o principal dele é amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda é amar o próximo como a ti mesmo. Aqui tem dois tipos de amor. Você não pode amar o seu próximo se primeiro você não amar a si mesmo. Então está intimamente ligado. Como é que você vai amar o seu próximo e você não ama a si próprio? Acontece, pastor, acontece. Tem pessoas que amam muito mais a vida do outro do que a própria vida dele. Porque quando aquela outra pessoa que ele deposita todo o seu amor, todo o seu afeto e todo o seu carinho, e essa pessoa de uma forma muito cruel termina com ele parece que acabou a razão da existência dele, a vontade dele é morrer, porque todas as expectativas estão voltadas para o outro, e você nunca pode amar o outro mais do que a si próprio, e não pode amar o outro menos do que você ama você mesmo também. Então, primeiro você ama a si próprio, aí você estará livre e estará com o coração aberto também para amar o seu próximo, o seu semelhante. Então esse amor ao próximo, ele vem carregado de empatia. Uma pessoa que é extremamente preconceituosa com relação a essa questão aqui, de achar, por exemplo, que uma pessoa que tem problemas mentais, ele está endemoniado, ou deixar a pessoa, isolar a pessoa para lá, irmãos, é falta de amor, é falta de empatia. Essas pessoas precisam serem abraçadas, essas pessoas precisam ser cuidadas com muito carinho e afeto. Precisa mais de Jesus, e nós precisamos mostrar Jesus para essas pessoas através deste aconchego, de um abraço, de uma palavra amiga. 2.2 aqui da nossa lição.
as características da doença mental. Nós podemos definir a doença mental como aquela que apresenta os seguintes sintomas: os sofrimentos, por exemplo, o sofrimento excessivo, doenças mentais no nível de ansiedade, depressão e insatisfação, né? Um outro ponto aí também é a incapacidade, e essa incapacidade se define mentalmente, uma pessoa como um enfermo, um indivíduo que não consegue funcionar bem nas relações pessoais, sociais e profissionais. Então já é um primeiro quadro aí que a gente precisa observar as características da doença mental. Então a pessoa tem dificuldade de sociabilizar, de ser sociável, de ter uma comunicação mais frequente. Quer ver uma outra questão? É o desvio da norma, que esses desvios eles são classificados como desviantes da forma daqueles que apresentam um comportamento que diferenciam muito da forma social. Então essas pessoas eles vão diferenciar um pouco dessa norma, eles não vão estar igual, por isso são considerados diferentes. Uma outra questão é infidelidade. De um modo geral, a doença mental implementa no paciente uma vivência de inadequação e de infelicidade. Então a infelicidade, citei errado aqui, a infelicidade é um quadro muito presente em uma pessoa que tem doenças psicossomáticas. Dificilmente uma pessoa com um quadro agravado psicossomático, ele será uma pessoa feliz. A infelicidade, a amargura, a tristeza, a depressão será uma característica dessa pessoa que tem doenças psicossomáticas. A infelicidade, ele não consegue enxergar, vislumbrar a felicidade. E Jesus é a razão da nossa felicidade. Ele tem vida melhor para mim. Nós devemos lembrar que nem todas as doenças mentais são graves. Algumas delas têm tratamento, algumas delas têm soluções, né? A maior parte das doenças mentais pode ser curadas e outras podem ser perfeitamente controladas, queridos. Então, nem todas são tão graves. Agora, existem umas que são muito mais graves, requer muito mais cuidado e muito mais atenção. 2.3 da nossa lição, 10h58. Vamos avançando aqui para o fechamento. A Bíblia não fala de doenças mentais. É uma outra grande questão que as pessoas têm levantado e que não tem nenhuma razão de ser. Ora, nós acabamos até agora há pouco lá no Mateus capítulo de número 4, onde traziam os enfermos, os lunáticos, os problemáticos, esses lunáticos, problemas que vivem com a cabeça no mundo da lua. Pessoas que têm problemas aí mentais, alucinações. Então a gente não pode dizer que a Bíblia, evidentemente que naquela época não tinha compreensão que nós temos hoje, os dados que nós temos hoje. Mas tem vários quadros que nós poderíamos presenciar, por exemplo, na vida de Davi, na vida do profeta Jonas, de Elias, vários outros homens de Deus, grandes homens de Deus, inclusive através da história, nós citamos aqui na lição passada, então não vamos nos tornar aqui repetitivos, mas é importante lembrar, alguém às vezes fala que na Bíblia não fala de doença mental, elas sempre existiram, às vezes não fala com essas palavras, mas leva-se a crer pelo comportamento, a gente entende que eram problemas aí de enfermidades da alma, e sobre isso a igreja ela precisa ser bem orientada e consciente de dar um apoio e suporte, tanto ao paciente, queridos, como para a família. Nós precisamos ter este cuidado. Agostinho, ele tem uma frase maravilhosa que anos depois a Abigail Van Buren, ela parafrasia, mas a frase não é dela, a frase é de Agostinho, quando ele diz que a igreja não é museu para santarrão, mas ela é, na verdade, um hospital. E nesse hospital existe, queridos, um Jesus que pode nos curar de todas as nossas moléstias e enfermidades. Jesus é o médico dos médicos. Aonde não existe mais esperança, Jesus, ele é a nossa esperança. Para finalizar, 2 minutinhos aqui só lendo bem rapidamente, porque já não temos mais tempo. No ponto 3 aqui da nossa lição, o drama da esquizofrenia. O drama da esquizofrenia. Então, aqui nós temos um quadro muito sério.
como nós falamos de problemas psicossomáticos, e alguns deles não sendo tão graves, nós temos agora a doença esquizofrenia, que é um quadro complicadíssimo. A depressão, pastor, é um problema muito sério? Sim, com certeza, e tem levado a muitos males. Muitas pessoas com depressão não aguentam tanta pressão que dão cabo da própria vida, vindo a suicidar-se, por exemplo. Então, não estamos menosprezando, por exemplo, a depressão, mas o quadro de depressão ele é infinitamente inferior e menos complexo, por exemplo, do que a esquizofrenia. Porque a depressão, ela aparentemente, mesmo tendo todas essas dificuldades, ela tem uma cura, ela pode ser tratada, ela pode ser remediada, ela pode trazer o seu bálsamo e o seu alívio, ao passo que uma pessoa que sofre de esquizofrenia, por exemplo, desde quando ele tenha o seu primeiro ataque esquizofrênico, por exemplo, a tendência é de que por toda a vida existe um caso ou outro, mas a cura só é buscada e a gente só consegue crer mesmo que venha através de um Deus poderoso como Jesus Cristo de Nazaré. Então, os sintomas poderão ser amenizados, mas a esquizofrenia, em sua maioria, em regra geral, uma vez tendo a esquizofrenia, a pessoa nunca mais deixará de ter. Essa é uma máxima que a gente, por mais dura e sofrível que possa ser, a gente vê muitas pessoas aí sofrendo com esse quadro de esquizofrenia, né? Então a igreja precisa estar muito bem orientada, queridos, para cuidar dessas pessoas. 3.1. A esquizofrenia é uma das mais graves doenças mentais. Já falamos a respeito disso, não temos tempo para conjecturar, basta apenas aqui dizer, sabe-se dizer, porém, que todas as doenças mentais, ela é uma das que mais aponta para causas genéticas. Isso é uma questão que a gente precisa estar lembrando aqui. De todas essas doenças psicossomáticas, esses quadros aí psiquiátricos, neurológicos, então essa aqui, por exemplo, a esquizofrenia, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque ele é um fator que tem nas suas questões biológicas e neurológicas, razão pela qual muitos são genéticos, passados de pessoa para pessoa. Então, se você teve um parente que sofreu de esquizofrenia, então a tendência ou a probabilidade de você ter algum problema nessa área é muito grande. Então, dessas doenças psicossomáticas, em sua biogênese, essa é a que é mais aflorada, né? Então, trata-se de uma doença que desorganiza e perturba a pessoa de um modo tão intenso, mas tão forte, que faz com que a pessoa fique sofrendo, por exemplo, alucinações, delírios. E delírio é uma crença que o indivíduo nutre, que as coisas, ele vive em um mundo paralelo, que às vezes não é real. Então, sofre por esses delírios. Outro tipo de delírio que a pessoa sofre, e são bastante frequentes nos casos de esquizofrenia, é quando a pessoa ele vê tudo como sendo uma conspiração. A pessoa tem a convicção que está sendo perseguido, que alguém quer o matar, quer o seu serviço, quer o seu trabalho. Então, que estão montando uma conspiração terrível contra ele, que quer dar cabo da vida dele. Então, ele vive nesse estado de espírito alucinígeno, cheio de delírios. E a gente precisa ter bastante cuidado. Eu presenciei e vi um quadro de uma pessoa muito próxima da minha esposa, e ela teve muita sabedoria e ela ajudou essa pessoa a enfrentar, levou logo no início do primeiro ataque, mas a pessoa chegou a um quadro tão grande de delírio que achava que todo mundo estava perseguindo. Então Deus deu sabedoria. Ela falou de Jesus, mas também apresentou para o médico. Ela foi tratada, esteve internada durante um tempo e hoje está curada para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Então, são quadros que, se não tivesse tido o devido cuidado no primeiro ataque, no primeiro problema aí, poderia trazer problemas muito mais sérios, que inimagináveis, consequências terríveis. 3.3 da nossa lição: a igreja diante da esquizofrenia.
Eu finalizo aqui dizendo, meus amados, queridos e diletos irmãos, a igreja deve deixar de ser tribunal, a igreja precisa ser hospital, precisa acolher, precisamos abraçar essas pessoas que estão sofrendo distúrbios, que estão sofrendo de síndromes, doenças mentais, doenças psicossomáticas. Precisamos abraçar, apresentar a Jesus também para estas pessoas, ou se elas já conhecem a Jesus, mas precisamos a todo momento lembrá-las que Jesus é suficiente. Então você que tem algum quadro na sua família, ou até mesmo você que nos ouve nesta oportunidade, eu finalizo aqui esse momento dizendo e trazendo um texto da palavra de Deus que ele é suficiente para resolver todos os seus problemas. Se você foi em todos os lugares e não encontrou a solução para o teu problema, eu quero te apresentar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 11 e o versículo de número 28 a seguir, aonde Jesus vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Meus queridos, que palavra poderosa! Jesus está dizendo: vinde a mim. Quando Jesus diz vinde a mim, ele está fechando todas as portas para qualquer uma outra situação maior do que a dele. Ele é suficiente. Ele está dizendo: quando ninguém conseguir resolver mais o teu problema, vinde a mim. Eu sou a solução para todos os problemas. Nenhum homem na história, apenas nas crônicas de Ben-Zirag, num livro apócrifo, que alguém conseguiu repetir uma frase como essa, mas não tem nenhuma base. Jesus, ele pega e diz: eu sou o caminho, eu sou a única pessoa que consegue resolver todo o problema. Não existe enfermidade, não existe luta, não existe nada suficientemente maior do que Jesus Cristo de Nazaré. Ele está dizendo para você nesta oportunidade: vinde a mim, todos que estáis cansados. Se tu estás cansado, desanimado, querido, traga Jesus para dentro da tua casa, para dentro da tua família, para dentro da tua empresa, para dentro dos seus negócios, para dentro desse quadro de depressão, ou de esquizofrenia, ou de qualquer um outro quadro extremamente agravado. Eu quero lhe dizer que Jesus é a esperança, ele é a razão do seu viver, e ele lhe ama, e tem uma boa notícia: ele quer que você seja feliz, porque é mandamento: alegrai-vos no Senhor. Muito bem, chegamos agora ao final aqui da nossa pré-aula. Deus em Cristo Jesus vos abençoe de uma forma toda especial. Na próxima sexta-feira, vamos estar aqui com grande alegria e com o mesmo entusiasmo na lição 10. Aguardo todos vocês aqui na Rádio Paz FM 89,9, a rádio da família. Programa Bíblia em Foco, valorizando a palavra. Grande abraço a todos, tenham uma noite abençoada, na paz do Senhor Jesus.